Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. O tema da mensagem desta noite será o Dia do Senhor. E eu quero ler na carta do apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, farei uma leitura dos versos 1 ao 14 para a nossa reflexão desta noite. Nos diz assim a palavra do Senhor. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Irmãos, eu gostaria de introduzir a mensagem desta noite a partir do contexto em que esta segunda carta de Pedro foi escrita. Veja bem, 3 décadas haviam se passado depois do Senhor Jesus ter voltado para o céu, assim que ele ressuscitou ao 3º dia. Ele ficou alguns dias com os discípulos, ele voltou para o Pai. 3 décadas haviam se passado depois disso, e a promessa feita por Jesus de que estava indo para o Pai, mas que um dia vai voltar para buscar a sua igreja, essa promessa caiu no esquecimento dos crentes. 30 anos depois daqueles primeiros cristãos terem presenciado e ouvido Jesus dizendo em Atos 1: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, e de terem ouvido, enquanto o Senhor Jesus subia para o céu, 2 anjos vestidos de branco dizerem: varões galileus, por que estáis olhando para o céu?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. 3 décadas depois, apenas 3 décadas, levantou-se uma nova geração de crentes que parou de ensinar, deixou de acreditar e desistiu de aguardar a volta de Jesus. Surgiram alguns falsos mestres, alguns falsos profetas, alguns falsos pastores, distorcendo a verdade e dizendo que esse negócio de volta de Jesus, consumação dos séculos, segunda vinda de Cristo, fim do mundo, dia do juízo final, isso era uma doutrina ultrapassada, que Jesus não iria voltar coisa nenhuma, pois, segundo eles, o céu é aqui na terra mesmo. E se eles acreditassem em Deus, isso era o suficiente, e que então poderiam viver de qualquer maneira, pois o amor de Deus não vai deixar que ninguém se perca, que não haverá juízo final, e que assim todos deveriam curtir e aproveitar ao máximo os prazeres deste mundo, pois o paraíso é aqui mesmo. Era isso que estava sendo ensinado em muitas igrejas. Era coisa do ano aí 60, 63 depois de Cristo. E foi num tempo assim que o apóstolo Pedro se levantou para escrever esta carta que deveria percorrer por todas as igrejas de sua época. A carta era uma só, mas é chamada de Epístola Universal. É uma carta que deveria ser lida em todas as igrejas. Imagina isso, meus irmãos, quão bacana isso deve ter sido. Chegou uma carta para ser lida para essa igreja, e quando terminasse de ler a carta aqui, essa carta deveria ser enviada para uma outra igreja, para que a outra igreja também pudesse receber essa carta. E depois de ler naquela outra igreja, ia para uma outra igreja, e assim percorrendo de igreja em igreja, de cidade em cidade, a mesma carta. Foi num tempo assim que o apóstolo Pedro se levanta e ele utiliza o termo dia do Senhor, uma expressão preferida pelos profetas no Antigo Testamento. Pedro utiliza isso para lembrar aos crentes sobre a doutrina da volta de Jesus. O primeiro profeta a se referir ao dia do Senhor foi o profeta Isaías. Lá no capítulo 2 de Isaías, quando ele escreveu: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Como disse no domingo passado, esse dia glorioso, esse dia maravilhoso, esse dia que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para nos levar para estar com Ele, é o dia mais esperado da história da humanidade. Se há cerca de 300 referências na Bíblia a respeito da primeira vinda de Jesus, há nada menos do que 2.400 referências na Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a volta dele. O dia do Senhor é o ápice da revelação bíblica. A história aponta para esse dia. Nós não podemos nos esquecer desta doutrina, nós não podemos perder essa doutrina de vista. Todos os profetas do Antigo Testamento fizeram referência ao dia do Senhor ao menos uma vez. Porém, apesar de ser tão enfatizada nas Escrituras, apesar de ser tão referenciada ou mencionada na Bíblia, a volta de Jesus, o dia do Senhor, é uma das doutrinas mais esquecidas pelo cristianismo nesse tempo que nós vivemos. Nunca houve, em 2000 anos de história do cristianismo, uma geração de cristãos que pensasse tão pouco sobre o dia do Senhor. E a minha proposta nesta noite é que possamos aprender com o apóstolo Pedro sobre o dia do Senhor, a fim de nos prepararmos melhor para este grande dia. O que significa o dia do Senhor?
o que haverá neste dia, o que vai acontecer neste dia. Vejamos então, o dia do Senhor será, primeiramente, o dia da destruição total do mundo. Pergunte para o seu vizinho aí, você sabia que esse mundo vai ser destruído? Pergunta para ele assim, você sabia que a sua casa um dia vai virar poeira? Você sabia que um dia as torres gêmeas vão cair definitivamente? Você sabia que um dia a Torre Eiffel vai cair? Sabia que esses monumentos, o Cristo Redentor um dia vai tombar? Tudo isso um dia vai ruir e vai vir ao chão, porque o mundo será destruído. E quando será? Será no dia do Senhor. Pedro começa dizendo assim, amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Pedro começa o capítulo 3 dizendo que não está trazendo um assunto novo. Por isso que eu estou bem à vontade para nesta noite não trazer um assunto novo. É um assunto conhecido, porque não há mensagem bíblica nova. Eu já devo ter pregado mais de 2.000 sermões, mas todos eles apontam para uma única direção, para o dia do Senhor. E Pedro está falando aqui, eu não estou trazendo uma mensagem nova. O que eu estou trazendo nessa carta, nesse conteúdo, é apenas algo para fazer vocês lembrar de algo que antes eu já lhes ensinei. Nós precisamos ser lembrados constantemente de muitas verdades das quais nós esquecemos facilmente. E Pedro justifica no verso 3 porque ele estava tratando deste assunto sobre o dia do Senhor novamente. Pedro diz, sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Surgiram alguns homens falsos, pregadores, falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores, zombando da mensagem do Evangelho, distorcendo a mensagem do Evangelho, dizendo que o mundo não seria destruído coisa nenhuma. E esses homens, eles faziam ataques graves, eles eram abusados, eles perguntavam assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles diziam assim, olha, essa história de que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, que vai ter o fim do mundo, isso é antigo. Meu avô contava isso não aconteceu ainda, diziam eles. Isso é uma falácia, isso não é verdade, diziam aqueles pregadores. E Pedro rebate o argumento desses zombadores da palavra de Deus, citando 2 acontecimentos históricos do passado. Pedro vai citar a obra de Deus na criação, ele cita o dilúvio para garantir um acontecimento no futuro. Então veja comigo um pouco desses acontecimentos que o apóstolo Pedro vai citar aqui nesse texto que nós lemos. Pedro lembra que Deus é o Criador do mundo. Isso está no verso 5 do capítulo 3 que lemos. Desde a antiguidade, disse Pedro, pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. O mundo, meus irmãos, não surgiu do nada. O mundo não surgiu espontaneamente. A criação não é produto de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado por Deus. Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem surgido nesses últimos tempos uma teoria de alguns cientistas que me parece ser bastante interessante, a chamada teoria do design inteligente, dizendo que alguém tem que ter arquitetado este universo para ele funcionar perfeitamente como ele funciona. Alguém tem que ter planejado isso. Isso é palavra de cientistas dessa teoria design inteligente. Eu creio que pode ter tido um desenhista inteligente, desde que esse desenhista seja o Deus criador dos céus e da terra, o Deus do Gênesis. E Pedro está lembrando isso aqui. Pedro lembra que o mundo foi criado por Deus, foi criado pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Deus é o criador do mundo.
Deus é o sustentador do mundo. E Pedro, então, como que vai concluir assim? Se Deus é o Criador, e Ele é, então Ele tem poder de destruir o mundo. Da mesma forma que Deus disse, haja e houve, Deus um dia pode dizer, não haja mais e não haverá. É essa a mensagem de Pedro. Deus é o Criador do mundo. Pedro lembra isso. Ele também vai lembrar os seus ouvintes, o dilúvio é uma prova de que Deus pode destruir o mundo. Verso 6, foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Os zombadores parece que se esqueceram deliberadamente de que Deus já havia manifestado o seu poder de destruição da terra no passado. O mundo inteiro, com exceção da família de Noé, pereceu afogado pelas águas do dilúvio. O dilúvio foi universal, o dilúvio atingiu toda a raça humana. Quando Deus ordenou que as águas destruíssem os seres humanos e os animais da face da terra, romperam-se, diz a Bíblia lá em Gênesis, que os céus rasgaram-se em água, e a água caiu de cima para baixo, e enchentes foram subindo, choveu 40 dias, 40 noites, de modo que a terra toda ficou inundada. Tudo isso pela mão de Deus. O dilúvio é uma prova de que Deus pode destruir o mundo. A água veio do alto, veio de cima. Foi Deus quem fechou a arca por fora. Foi Deus quem mandou a chuva, porque Deus é o manda-chuva. Deus é o manda-chuva, é Ele que manda. Quando Deus manda, o vento, a chuva e as águas lhe obedecem. E aí Pedro vai dizer no verso 7, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Deus destruirá toda a terra com fogo. O mundo de Noé foi destruído pela água, mas o mundo presente será queimado no futuro, no dia do Senhor, pelo fogo. Eu creio que ninguém descreveu sobre isso de maneira tão clara quanto o apóstolo Pedro. 3 vezes nesse capítulo, Pedro vai revelar a destruição da criação pelo fogo. Nos versos 7, 10 e 12, Pedro está repetindo isso, é o fogo vai queimar tudo isso. Um dia isso vai ser incendiado. Da mesma maneira que aconteceu o dilúvio e a água inundou todo este planeta, um dia o fogo vai tomar conta. E o propósito de Deus em destruir este mundo com fogo é colocar fim em toda a impiedade dos homens. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não atingiu apenas a raça humana, mas afetou também a natureza. Gênesis 3,17, o próprio Deus disse, maldita é a terra por tua causa, por causa do pecado do primeiro casal. O profeta Jeremias, capítulo 14, ele afirmou que a terra está deprimida. Romanos 8,18, Paulo vai dizer que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, por causa do pecado, a natureza tem gemido. E Deus vai colocar fogo em tudo isso, porque tudo que o ser humano colocou a mão, ele tem destruído. Por isso que Deus vai destruir toda a obra criada. No dia do Senhor, toda a terra será purificada pelo fogo de Deus. O dia do Senhor será terrível. A ira de Deus vai arder, e os homens mais poderosos podem até tentar se esconder, mas não conseguirão. Apocalipse 6 diz que eles se encherão de medo por causa da ira do Deus Todo-Poderoso. Amós, o profeta, chegou a dizer que aquele dia, o dia do Senhor, será dia de trevas e não de luz. Naquele dia, os próprios céus serão combustível para o fogo divino. A ideia que Pedro descreve parece que
o céu vai derreter como sendo um combustível caindo, as estrelas, sol, lua, tudo isso vindo para fazer com que o fogo da terra aumente mais ainda. Pedro diz que o fogo será tão intenso que tudo vai se dissolver, tudo vai se tornar cinza. Imagine toda a terra virando cinza. É isso que a Bíblia está dizendo que vai acontecer com essa terra que nós habitamos. Deus prometeu e isso vai se cumprir. Deus prometeu que não haverá mais dilúvio para destruir o mundo, mas Ele prometeu que vai destruir com fogo. E a ideia de Pedro aqui é que o mundo será destruído por Deus, não pelo próprio ser humano, como talvez possamos querer pensar. É Deus quem, na hora certa, vai apertar o botão. É Deus quem vai mandar o fogo para queimar toda a criação e queimar com ela as obras do ser humano ímpio que é. O dia do Senhor será um dia terrível, meus irmãos. A ira do Deus Todo-Poderoso limpará o mundo de todo e qualquer vestígio do pecado. A terra e as obras que nela existem serão atingidas por esse fogo divino. Pedro é contundente em afirmar que ruirá tudo que o homem tiver construído. Nada que o homem tiver erguido ficará de pé. As grandes obras dos homens serão consumidas pelo fogo. Todas as coisas das quais muitas das vezes o homem se orgulha, grandes cidades, grandes construções, grandes invenções, grandes realizações, serão destruídas em um instante. Quando chegar o dia do Senhor, os homens verão tudo se desfazer. É a Bíblia que está dizendo: não duvides, não seja incrédulo, creia na palavra de Deus. O dia do Senhor virá e todas as coisas que hoje vemos serão destruídas pelo fogo. O dia do Senhor será o dia de destruição do mundo. Mas Pedro não apenas diz isso, Pedro diz que o dia do Senhor será também o dia do juízo final de todos os homens. No versículo 7, Pedro diz, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo. Aquelas pessoas que zombavam da volta de Jesus, elas diziam que a segunda vinda de Jesus estava demorando. E diziam que ninguém mais deveria acreditar que haveria um juízo final no futuro. Eles diziam, olha, já faz muito tempo que Jesus disse que vai voltar, já tem 30 anos e ele não voltou, e isso não vai acontecer. Esse negócio de que haverá um juízo final, isso não é verdade, diziam eles. Porque ele está demorando. E Pedro rebate esse engano dos falsos cristãos, afirmando que o dia do Senhor virá e que será o dia do juízo final de todos os homens. E Pedro faz uma defesa contundente desta verdade do juízo final. Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Pedro nos lembra aqui nesta carta, nos lembra sobre a promessa de Deus. Pedro lembra que Deus promete, Deus cumpre. Pedro lembra que Deus não é como nós, muitas das vezes, que prometemos uma coisa e não cumprimos aquilo que prometemos. Pedro lembra que Deus não é homem para que minta. Deus cumpre o que diz. E se Ele prometeu que haverá um dia de juízo final, esse dia haverá com toda certeza. Pedro lembra também sobre a perspectiva de Deus. Aqueles homens zombadores da promessa do juízo, eles estavam levantando o argumento de que estava demorando muito o juízo. Então o juízo não haveria de vir. E aí no verso 8, Pedro ensina sobre a perspectiva de Deus no tempo, quando ele vai lembrar os seus ouvintes e a nós, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Deus eterno não vê o tempo como nós vemos. Nós, humanos, nós estamos espremidos entre um tempo, entre um dia de chegada e um dia de saída.
Mas Deus é eterno. Deus é eterno e Ele existiu no passado, existe hoje e existirá no futuro. Deus vê o tempo da perspectiva da eternidade e não como o homem que o vê dentro de um condicionamento do tempo, um tempo cósmico. Muitas das vezes não somos nem mesmo capazes de compreender o presente, que dirá compreender o futuro. Deus age de acordo com o seu próprio relógio, com a sua própria agenda, com o seu calendário. E na sua perspectiva do tempo, Deus ele age completamente diferente da nossa perspectiva. Mas é fantástico que Pedro lembra-nos não apenas da promessa de Deus, não apenas da perspectiva de Deus, que é diferente da nossa, mas Pedro nos lembra da paciência de Deus. O Senhor é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Pedro está dizendo, olha, o juízo final ainda não aconteceu, porque Deus ainda está dando aos pecadores perdidos a oportunidade de serem salvos. O dia do Senhor ainda não chegou por causa da paciência de Deus. Cada dia que passa, meus irmãos, significa que Deus está dando ao pecador mais uma oportunidade de arrependimento. Na verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio, disse o profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, 1 Timóteo 2,4. Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A aparente, entre aspas, demora da volta de Jesus, da chegada do dia do Senhor, é mais uma demonstração da graça de Deus, porque quando o fim chegar, não haverá mais oportunidade. Por isso deve-se buscar ao Senhor enquanto se pode achar, por isso devemos invocá-lo enquanto Ele ainda está perto. Um dia a porta vai se fechar e não haverá mais oportunidade. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, meu querido, não desperdice a paciência de Deus. Se você vive um evangelho de forma negligente, displicente, desperte, acorde. O Senhor te diz nesta noite, diz a nós, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Muda de vida enquanto há tempo. Porque no dia do Senhor haverá o juízo final. E aqueles que não estiverem em dia com Deus serão destruídos. Quem não creu em Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que já está condenado à perdição eterna. É isso que diz lá em João 3, verso 17. Quem não crer já está condenado. Quem ainda não creu e não recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, terá que enfrentar naquele dia, no dia da destruição do mundo, terá que enfrentar o juízo final, quando vai ver o que é a ira do Deus Todo-Poderoso por causa do pecado. Qual pecado? De não crer no Filho de Deus, não crer no unigênito de Deus, não decidir entregar a vida para aquele que veio a este mundo morrer na cruz pelos nossos pecados. Romanos 2, verso 5, Paulo dizendo sobre o dia do juízo, ele disse, mas segundo sua teimosia e o teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Todo o capítulo 2 de Romanos trata do juízo final. Meus irmãos, é uma grande tolice achar que podemos viver um evangelho de qualquer maneira, sem bom testemunho, sem obedecer à palavra de Deus, sem um comprometimento com a igreja, e achar que no final vai dar tudo certo, porque não vai dar. É tolice acharmos que a gente vai conseguir no dia do juízo empurrar Deus com a barriga, porque não vai. Naquele dia não vai ter como subornar o tribunal divino. Talvez aqui na terra as pessoas consigam dar um jeitinho aqui, outro ali, mas no dia do juízo final não vai ter jeitinho.
O que Jesus disse foi muito claro: aqueles que tomaram uma decisão ao lado dele ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que não decidiram entregar suas vidas ao Senhor, ouvirão também: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É a Bíblia que nos diz isso. Tudo que nós fazemos nesta vida tem consequências eternas. Tudo o que falamos, tudo o que fazemos representa um investimento para o bem ou para o mal, no banco da eternidade. Ou nós estamos acumulando bons tesouros no céu, a nossa salvação, ou estamos acumulando, de acordo com Romanos 2,5, estamos acumulando a ira de Deus sobre nós para o dia do juízo final. Infelizmente, hoje a pregação do juízo final, ela sumiu dos nossos púlpitos. Talvez seja porque não dá ibope. Ninguém gosta de ouvir sobre o juízo final. Porque ninguém gosta de ouvir sobre o pecado. Ninguém gosta de ouvir sobre condenação. Talvez os pregadores daquele tempo do apóstolo Pedro, devido a essa demanda, tentando uma mensagem que pudesse atrair e agradar o povo, talvez estivessem distorcendo a verdade e retirando a verdade do juízo final para atrair multidões. E por isso que quando aqui neste púlpito eu tenho insistentemente convidado os irmãos a sermos de fato crentes em Cristo Jesus, a vivermos um evangelho genuíno, porque diante de muita coisa que a gente tem visto hoje, nós não temos visto um evangelho claro, com tantas pessoas, talvez indo atrás de movimentos, atrás de coisas sobrenaturais, atrás de curas, atrás de milagres, mas em poucos momentos ou quase nenhum, pregando-se sobre arrependimento, contra o pecado e sobre a condenação e o juízo final. Ninguém pode fugir do juízo. O dia do Senhor será o dia do juízo final. Eu tenho entendido que sermões e pregações e estudos de EBD não é para nos fazer nos sentirmos bem. É para nos fazer nos sentirmos os mais miseráveis dos pecadores. É para nos fazer nos sentirmos pessoas dependentes de Deus e da graça de Deus. Não é para satisfazer o nosso ego. Não é para sairmos daqui pensando que a gente vai encontrar vitória em todas as experiências dessa vida terrena. Muitas das vezes o que temos visto são mensagens, pregações triunfalistas. Você vai vencer, você vai romper, você vai alcançar e você vai conquistar. A Bíblia nos confronta de Gênesis a Apocalipse a respeito de nossa vida de pecado, para nos prepararmos para o dia do juízo. Porque ninguém poderá fugir do juízo final. O dia do Senhor será o dia do juízo final. No entanto, o dia do Senhor também há de ser o dia do arrebatamento da igreja. O dia do arrebatamento da igreja. E eu vou dar um destaque para o dia do arrebatamento da igreja verdadeira. Igreja verdadeira, igreja de Cristo. Igreja que não leva um rótulo denominacional, igreja que não leva um nome de fachada, mas igreja esta que somente Ele conhece, cujos membros estão com seus nomes escritos no livro da vida. Pedro vinha falando sobre todas as coisas terríveis que acontecerão no dia do Senhor. Falou da destruição da terra e falou sobre o juízo final. Agora o apóstolo Pedro, melhor dizendo, agora o apóstolo Pedro fala de algo bom, algo maravilhoso para o dia do Senhor. Ele fala no verso 13 assim: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Que verdade gloriosa, meus irmãos. Que verdade gloriosa. O
O dia do Senhor será o dia do arrebatamento da igreja, o dia do arrebatamento daqueles que foram salvos e lavados no sangue do Cordeiro. O glorioso disso tudo é que o arrebatamento ele será antes desse juízo sobre os ímpios e antes da destruição da terra. O arrebatamento será primeiro. O Senhor nos tirará desse mundo. Antes da destruição deste mundo, antes da destruição dos que rejeitaram a Deus, nós seremos levados desta terra para vivermos no paraíso eterno de Deus, aonde a Bíblia garante que haverá novos céus e nova terra. Na primeira destruição da terra, Deus salvou Noé e a sua família das águas do dilúvio. Na segunda destruição da terra, quando vir o fogo, Deus salvará os crentes, Deus salvará os que confessaram Jesus, o seu Filho, como seu Salvador. Nós que hoje vivemos neste mundo, um mundo cheio de injustiças, um mundo imperfeito, seremos levados para viver num mundo novo, um mundo em que habita a justiça. Nós, a igreja de Jesus, os salvos, seremos levados para um lugar onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza nem choro. O dia do Senhor será o dia da vingança do nosso Deus contra aqueles que o rejeitou enquanto viveu na terra. Mas será o dia do resgate final da igreja de Cristo. Uma das coisas mais fantásticas neste texto é a maneira prática como o apóstolo Pedro faz a aplicação de sua mensagem. No verso 11, Pedro faz aquela perguntinha básica que nos faz refletir. Se todas essas coisas serão assim, que tipo de pessoa deveis ser? Essa é a pergunta. Tendo em vista que no dia do Senhor, este mundo será destruído e haverá o juízo final, como nós, que pela graça de Deus, alcançamos a salvação em Cristo Jesus por meio da fé, como nós devemos nos portar? Qual deve ser o nosso estilo de vida? E aí Pedro responde a essa pergunta que ele mesmo faz. Irmãos, nós precisamos estar preparados. Ele diz no verso 14, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Já que todas essas coisas hão de acontecer, o mundo será destruído, o juízo final chegará, nós devemos viver, Pedro diz, em santo procedimento e piedade. A verdade sobre o futuro, meus irmãos, exige um viver em santidade agora. Sabe por quê? Porque Hebreus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E lembre-se do contexto desse texto, desta carta. Pedro está se dirigindo a pessoas que estão vivendo para si mesmas em um mundo caído, um mundo que vai ser queimado. Pedro está se dirigindo a pessoas que estavam displicentes e não estavam pensando no dia do Senhor mais. Não estavam pensando mais no juízo final. Não estavam pensando mais que a terra seria um dia destruída. Uma vez que o dia do Senhor é uma realidade inegável, em vez de vivermos especulando acerca de datas, como alguns às vezes ficam tentando fazer, nós devemos viver de forma santa e piedosa. E aí eu me lembro do profeta Amós, quando disse no verso 14, vamos juntos? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Não apenas isso. Precisamos viver ocupados. Viver ocupados. Pastor, mas eu já sou alguém tão ocupado. Eu já tenho tantas ocupações. Como assim ser ocupado? O verso 12 continua dizendo sobre como devemos viver à luz do dia do Senhor, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia do Senhor.
O sentido aqui de esperando é aquele sentido de quando você está para receber uma visita e você está esperando no sentido de arrumando a sua casa, preparando, colocando todas as coisas no seu devido lugar, preparando, ajeitando tudo para que a visita possa chegar. Pedro está dizendo que a gente deve estar ocupado em arrumar o palco, na preparação para esse grande evento, o dia do Senhor. É por isso que há uma versão aí que diz até apressando a vinda de Jesus. Irmãos, como a gente pode preparar o mundo para o dia do Senhor? Como a gente pode se ocupar nessa preparação? O Senhor Jesus, dizendo a respeito da sua volta, ele disse que um dos sinais é que o evangelho do reino seria pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deus, na sua paciência, Deus não quer que nenhum pereça. Nenhum. E aonde a gente entra nisso? Se nós já fomos alcançados por essa graça, se nós já fomos alcançados pelo Cristo do Evangelho, se nós já fomos alcançados pelo poder do Evangelho do Cristo, nós como igreja, como cristãos, nós precisamos erguer a nossa voz e nos ocuparmos na pregação, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então essa deve ser a nossa ocupação. Devemos viver ocupados para que o evangelho do reino possa ser alcançado ao mundo todo, ou possa alcançar o mundo todo. Se o trabalho de Deus hoje é chamar um povo para o seu nome, quanto antes esse trabalho for completado, mais cedo o Senhor voltará. A pergunta que eu faço nesse momento para cada um de nós é: o que nós estamos fazendo para que o Evangelho possa alcançar os quatro cantos do mundo? O que eu estou fazendo, o que você está fazendo? Talvez esse seja o último sinal que esteja faltando para a volta de Jesus. Meus queridos, eu tenho pensado tão intensamente sobre a volta de Jesus. Eu chego a acreditar que Ele pode voltar em nosso tempo, em nossa geração. Por isso nós precisamos viver ocupados na evangelização. Devemos viver ocupados fazendo missões. O que você está fazendo, meu querido, para que mais pessoas possam ir para o céu? O que você tem feito? O que você tem feito para apressar a volta de Jesus? O que você tem feito para ganhar mais uma pessoa para Jesus? Você pode convidar alguém para vir à igreja? Você pode convidar alguém para ir à reunião do seu pequeno grupo. Você pode abrir as portas da sua casa para uma reunião do pequeno grupo. Você pode orar por pessoas diariamente até que elas sejam salvas. Você pode começar do seu próprio campo de trabalho, da sua área de atuação, fazer dele um campo missionário. Eu te pergunto, alguém vai para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: olha, eu quero te agradecer porque eu estou aqui, porque um dia você falou comigo do Evangelho? Imagine a alegria de encontrar alguém no céu, encontrar pessoas no céu, que nós podemos de alguma forma ajudar essas pessoas a chegar lá. Ocupe-se com isso, invista o seu dinheiro nisso. Quando você retém o recurso que Deus te dá e não é capaz de fazer isso para ser generoso para com a obra e para com o reino de Deus, você está deixando de se ocupar com o principal trabalho que Deus tem para nós neste mundo. Precisamos viver ocupados com isso. Estar preparados, viver ocupados, mas devemos viver também ansiosos.
aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Responda para você mesmo. Alguém aqui sofre de ansiedade? Ansiedade. Ansiedade é o mal, talvez, do século. Sofremos de ansiedade. Existe um tipo de ansiedade da qual nós precisamos sofrer. Existe um tipo de ansiedade que ela não é sofrimento. Existe um tipo de ansiedade que é uma ansiedade santa. Que ansiedade é essa? É viver ansioso pelo dia do Senhor. Viver ansioso pela vinda do Senhor Jesus aqui novamente. O dia do Senhor é o grande e glorioso dia, quando Jesus voltar entre as nuvens com grande poder e majestade para buscar a sua igreja. Esse dia deve ser, meus irmãos, esperado por nós ardentemente. Os nossos olhos precisam estar naquele dia. Essa expectativa deve provocar ansiedade santa em nosso coração. Um dia perguntaram assim para John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? A resposta dele foi: eu quero estar fazendo o que eu já tenho feito todos os dias, porque todos os dias eu espero a volta de Jesus. Todos os dias. O meu apelo para você nesta noite é simplesmente esse: todos os dias, assim que você acordar, antes de escovar os dentes, pense que a volta de Jesus poderá ser aquele dia. Jesus voltará num dia normal da nossa vida. Um dia normal. Talvez você vai acordar, vai fazer o café da manhã, vai buscar o pão na padaria, vai dar café aos seus filhos, vai colocá-los no carro, vai levá-los à escola, vai deixá-los lá, vai voltar para casa, vai separar algumas contas que você precisa pagar naquele dia, vai pensar na consulta que você tem marcado para as 14 horas. E de repente, num piscar de olhos, é o dia do Senhor. No dia mais natural de nossas vidas. Por isso que nós precisamos viver ansiosos. Viver ansioso é viver preocupado. Viver tomado com alguma preocupação em nossa mente. A nossa preocupação diária deve ser essa: será que é hoje? Será que é hoje? Vai ser num dia, talvez não um dia óbvio. Se você está pensando que haverá um grande aviso, olha, será dia tal, às 19h30, todo mundo reunido, toda a família reunida em algum lugar, num templo, no poliesportivo, num grande estádio, e todos os crentes reunidos, porque vai ser naquele momento. Você acha que vai ter um aviso assim? Não será. Será de maneira inesperada. Pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui 10 anos, pode ser nesta noite, assim como pode ser neste momento. E a pergunta é: você está preparado? Você tem certeza que você será arrebatado e retirado do meio dessa destruição que aqui ficará? Você tem certeza que você não enfrentará esse juízo divino, em que toda a terra e toda a humanidade ímpia experimentará o despejo da ira de Deus contra o pecado? Feche seus olhos. Eu queria fazer neste momento um primeiro convite, é um convite à salvação. Você já entregou a sua vida para Jesus? Em algum momento da sua vida você já reconheceu que é um pecador? E reconheceu que precisa do perdão de Deus?
e crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e decidiu tomar uma decisão de viver para Deus e com Deus. Você se lembra de já ter feito uma oração entregando a sua vida para Jesus, vivendo a experiência de um novo nascimento? Se você fez isso um dia, você começou a se preparar e tomou a grande decisão, a mais importante de todas. Mas quem sabe, meu querido, você não entregou a sua vida a Jesus ainda. Quem sabe você tem ouvido as verdades acerca da palavra de Deus há tanto tempo, mas nesta noite a palavra de Deus acertou em cheio o seu coração. E quem sabe você está preocupado nesta hora, porque não está certo de que se Jesus voltar hoje, você estará salvo. Se alguém deseja nesta noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus, todos estão de olhos fechados, a igreja está orando pela sua vida. Eu queria ajudar você, se você deseja tomar uma decisão ao lado de Jesus. Talvez você esteja precisando voltar para Jesus. Talvez você tenha caminhado algum tempo da sua vida servindo, procurando obedecer a palavra, mas em algum tempo se desviou, e nesta noite você quer retornar. Se alguém deseja nesta noite entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero ajudar você orando junto com você. E eu convido a você, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, que você possa acenar assim com a mão para mim, apenas com este sinal. Louvado seja Deus. Mas alguém deseja fazer isso, entregar a sua vida a Jesus? Eu quero me preparar para esse dia. Amém. Se mais alguém deseja fazer isso, eu quero orar neste momento junto com você que levantou a sua mão aí. Eu não quero constranger você, eu quero apenas fazer uma oração daqui mesmo. E eu queria te pedir que você fizesse dessas palavras as suas palavras. E se você fizer isso de forma muito verdadeira, eu tenho certeza que você começará a experimentar a partir desta noite uma alegria diferente em sua vida. O Espírito Santo de Deus vai se apoderar de você, e você vai sentir algo que você nunca sentiu em toda a sua vida: o poder de Deus agindo dentro de você. Você que levantou a sua mão, ore comigo da seguinte maneira: Pai, eu reconheço que o Senhor é o Deus Criador. Eu reconheço que não há nenhum outro Deus além de Ti. O Senhor é o Pai de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. E nesta noite eu reconheço também que eu sou alguém pecador. Eu reconheço que eu não mereço perdão, mas pela Tua graça eu recebo em minha vida o Teu perdão. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me perdoe, e que o Senhor possa habitar, vir morar em meu coração, para que eu experimente nesta noite um novo nascimento, e que ao deixar este lugar e retornar para minha casa, que a paz do Senhor possa invadir toda a minha alma, porque eu quero ter a certeza, não porque mereço, mas pela Tua graça, que se o Senhor voltar nesta noite, eu serei arrebatado para viver na eternidade do céu ao Teu lado. Me receba como um filho, me receba como alguém que vai Te amar daqui por diante, com todo o coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu quero receber o Teu Espírito Santo hoje, agora. Me conceda isso, e eu oro no nome de Jesus. Amém. Quão maravilhoso, meus irmãos, é entendermos a verdade do Evangelho. Ela é muito simples, muito simples, muito simples. Você que já tinha tomado a sua decisão por Jesus, seja qual tempo tenha sido,
Fica aqui para você exatamente o que o apóstolo Pedro disse. Que tipo de pessoa deveis ser? Precisamos estar preparados. Devemos viver ocupados. E mais do que isso, devemos viver ansiosos. Ansiosos pela volta de Jesus, pelo dia do Senhor. Fique em pé se você puder, nós vamos cantar, nós vamos louvar ao nosso Deus para a gente terminar este culto, esta celebração. E eu convido você para nós cantarmos uma canção que diz que quando se fizer chamada, nós estaremos aonde? Estaremos lá na eternidade com o Senhor. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, e quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado para sempre, grandioso és tu. Sua alma, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso. Grande Deus, aquele dia será um dia grandioso, será um dia glorioso, será um dia, ó Pai, em que nós haveremos de desfrutar definitivamente da Tua presença por toda a eternidade. Pai, nós queremos viver tomados por uma ansiedade por aquele dia. Que a gente não passe nem um dia sequer de nossa vida sem pensar no dia do Senhor. Que amanhã, ao acordar, antes da gente escovar os dentes, antes de sair de casa,
antes de fazermos qualquer uma de nossas atividades, que nós possamos pensar, quem sabe será hoje. Ó Deus, viver nessa perspectiva mudará completamente a nossa agenda, porque nós vamos procurar viver ocupados com a grande causa, a causa do Senhor. Ocupados, ó Deus, em orar, interceder ao Senhor por aqueles que ainda não se converteram, para pedirmos ao Senhor por aqueles que ainda não se prepararam. Senhor, quem sabe tem um pai aqui que está precisando orar mais por um filho que está ainda distante e não está preparado. Quem sabe tem uma mãe aqui que está precisando, ó Deus, clamar mais por um filho que está distante do Senhor. Quem sabe tem um esposo ou uma esposa aqui que o seu cônjuge ainda não está preparado. Quem sabe tem um filho aqui cujos pais ainda não se prepararam. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que nós possamos investir tempo em oração. Quem sabe, ó Deus, jejuando, clamando ao Senhor, para que os nossos entes queridos não partam deste mundo, ó Deus, sem a salvação. Para que no dia do juízo, ó Deus, eles possam ser arrebatados para estar na eternidade com o Senhor. Para que sejam crentes, ó Deus, genuínos, verdadeiros. Ó Deus, este mundo caminha sim para a destruição, nós cremos na Tua palavra. Um dia tudo isso virá pó, virará cinzas. Nós não estamos construindo um castelo neste mundo, queremos ajuntar tesouros no céu. Pai, que o Senhor possa impactar a nossa vida com a mensagem do dia do Senhor, a mensagem da volta do Senhor Jesus. Tanto se aproxima, ó Deus, parece que está tão perto, que nós não sejamos pegos, ó Pai, de surpresa, despreparados. Pai, abençoe a vida de cada um que está aqui hoje. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um que entrou nesse templo. Essas pessoas, esses irmãos queridos que tomaram uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador. Pai, que o Senhor possa apossar-se dessas vidas, produzindo assim, ó Deus, paz, alegria, amor em abundância. Muito obrigado por tudo, Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida às vezes nos dá a oportunidade única. E eu não posso terminar sem compartilhar com você. Os irmãos sabem que o irmão Elias Suzano está hospitalizado. Tia Maria, acho que está ali ainda. Ela veio ao culto de manhã, veio à noite. No quarto que está o tio Elias, aonde ele entrou na sexta-feira. De sexta-feira para cá, 2 pessoas que estavam naquele quarto faleceram. 2 pessoas. E havia um senhor que ele estava no leito ao lado, entubado. Não ia uma visita sequer para aquele senhor. A tia Maria ontem se aproximou daquele senhor. Apesar dele não responder com nenhuma demonstração de sinal, com braço, com mão, mas ela fez uma oração com ele e disse a ele a necessidade de entregar a vida dele a Jesus. E o testemunho dela é que uma lágrima rolou dos olhos daquele senhor. Você já pensou que aquele homem pode estar salvo? Ele faleceu nessa madrugada. Você já pensou que a gente tantas vezes perde a oportunidade única na vida de levar alguém à salvação? Não perca. Não perca a oportunidade de ser canal de bênção, de salvação na vida de alguém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma boa semana. E até o nosso próximo encontro, se Jesus não voltar. Amém?